Que felicidade, um sincerão com gosto de jogo da discórdia. É isso. Não é? É esse o sentimento. Não foi um sincerão normal, Sim, né? todo mundo participou. Ó, a gente tá gravando esse vídeo agora, inclusive se falar um pouco mais baixo, é por causa tem do que falar. horário. São quase 1h da manhã. Sim. O sincerão durou muito. Foi aquele tipo de sincerão que começa na Globo e depois vai pro Multishow e pra Globoplay. Sim. Então a gente vê aí bastante coisa acontecendo. E dessa vez foi uma dinâmica diferente. O Tadeu falou o seguinte, que ele ia separar as pessoas para que elas individualmente pudessem indicar as outras. Doeu, Dourado. Não Doeu poder fazer isso. Golden. Tá Doeu, vendo? cara. E olha o resultado. O meu arrependimento é que eu não comprei um paiol de fogos pra estourar nessa casa. Não, e eu vou te dizer, gente, teve treta, teve... porque era torta de climão, que era o nome do negócio, né? Sim. Fala aí o que o Tadeu disse, ó. Hoje o Sincerão não é apenas pra duplas protagonistas da semana, é pra todo mundo. E mais, como muitas vezes uma dupla fala muito mais que a dupla dela, como muitas vezes a opinião não coincide entre as pessoas da dupla, hoje o Sincerão é individual. Finge que a gente vai misturar as duplas. Cada um de vocês vai dizer com quem você gostaria de formar uma nova dupla e vai dizer também com quem não formaria dupla de jeito nenhum. A pessoa rejeitada recebe uma torta de climão na cara e tem 1 minuto pra se defender. E aí eu vou ter que fazer jus a uma coisa que aconteceu nesse canal, gente. O vídeo, inclusive, que não é um vídeo de muito tempo, não. É um vídeo que a gente postou há 2 vídeos atrás. Sim. Eu, inclusive, tô com essa mesma blusa porque é nesse dia. Aham. A gente só não tinha lavado o cabelo ainda. Mas presta atenção nisso aqui. Olha o que o Kaique diz aos 7 minutos e 10. Um do lado do outro. Tinham outras que é isso pessoas aqui? ali. O quê? Olha, torta de climão prontinha. Prontinho. Vocês vejam que o Tá menino vendo? tem informações Eu privilegiadas. falo, amor. Eu vou dando. É porque, como eu não posso falar, porque eu não posso adiantar a informação, eu vou dando só. Ó, já acertei que Vitória e Matheus iam voltar. Verdade. Já acertei várias outras coisas que eu não vou lembrar agora. Então vocês fiquem atentos em tudo que eu for falar. Então você já Tudo. deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva se é a sua primeira vez por aqui. Meu nome é Felipe. E eu sou o Kaique, Estamos prazer. fazendo lives e vídeos dessa cobertura do BBB 25 e agora vamos fazer um resumo de como foi esse Sincerão Sim. pra você que não assistiu o programa, porque foi até mais tarde, né? Vamos Sim. comentar então que a dinâmica é exatamente essa que o Kaique acabou de ler. Uma pessoa vai lá na frente, fala quem seria uma nova dupla, se ela tivesse que escolher uma outra dupla ali, e quem ela não faria dupla de jeito nenhum. Sim. E os dummies dão uma torta na cara dessas pessoas. Ai, eu queria muito ser aquele dummy, cara. Já deixaram os dummies justamente pra não dar confusão de às vezes a pessoa poder ser expulsa, Acertar. como já aconteceu o balde lá, lembra Sim, do BBB sim. 22? E o dummy foi 22, da Maria, né? com a Natália. E o dummy tentou fazer tudo certinho. Tipo, ele lambuzava a Fazia cara um assim, pouco subia, e subia. é. Só que não é aquela torta igual do Não. passa-repassa, não. Era Era uma uma torta dura. Muito consistente. Muito consistente. Aí Não achei acabava graça. que não deixava a pessoa ficar tão suja, Sim, não é? é. Mas vamos lá, não estamos reclamando. Não, de jeito nenhum. Começamos com os protagonistas da semana. A Graciane, então, é a primeira pessoa que é ser chamada. Ela vai lá pra frente. Na verdade, o Tadeu, ela não é chamada. O Tadeu pergunta quem dos vai protagonistas começar? quer começar. Ela levanta a E aí grandona. ele fala sobre quem tá no paredão. Né? Isso. E aí a Graciane então se levanta e vai. E ela escolhe a Camila como uma pessoa que ela faria uma nova dupla. Diz que é uma pessoa muito sincera, amorosa, genuína e que tem uma personalidade super forte. Sim. Depois a Graciane escolhe o Diogo como uma pessoa que ela não gostaria de fazer dupla de jeito nenhum. E aí ela diz o seguinte: o Diogo é um cara que, quando eu conheci aqui dentro, eu passei a admirá-lo e defendi diversas vezes no quarto. Ele veio com uma narrativa linda pra fazer um VT de defender Camila, Tamires e Aline o tempo todo, porque são mulheres pretas, mas todas as vezes que ele teve a oportunidade de colocar no paredão, ele colocou em primeiro lugar. Ele falou que torcia por elas e nunca quis uma aproximação. Ontem, na dinâmica, eu tive certeza de que ele não condiz com o que fala, quando nem pensou em proteger uma pessoa que estava criando uma aproximação aqui dentro, fazendo referência à Aline, né? Sim, e aí ele então leva a torta e o Diogo tem o direito de resposta. E ele fala o seguinte: desde quando conheci as meninas, a gente começou a se aproximar e eu falei algumas vezes. Falo sobre Camila e Tamires, a gente teve uma troca bacana quando a gente estava na xepa. Sim, eu
as protegi aqui. Tive a oportunidade de colocá-las no paredão e não coloquei. Verbalizei isso em alguns momentos, inclusive conversei com Tamires sobre isso. Falei que Camila não me olhava, não olhava na minha cara e nem me dava a oportunidade de dar um bom dia. E aí você percebe que começa então aquela coisa, sabe o que o Tadeu falou lá no discurso de os leões que falam muito no quarto e não falam na frente? Foi essa dinâmica que tirou esses leões. Foi. Porque realmente todo mundo continuava falando dentro do quarto. Algumas pessoas começaram a olhar pro jogo de uma outra forma. Mas a gente vai notar que aqui, nessa dinâmica, eu acho que as pessoas se soltam mais. Nesse sentido delas perceberem que, caramba... Porque eu me lembro muito, gente, um dia que tava a Renata, o Vinícius e outras pessoas na mesa da xepa. Quando alguém fala assim... Será que esse BBB tá flopado? E aí a Renata fala assim, não tá não. Se tivesse flopado, eles já tinham feito um sincerão, assim, mais individual. Aí alguém fala com plaquinha. Então agora eu acho ela vai que saber que quando eles chegaram flopado ali e notaram o que tava acontecendo, além do Tadeu tá muito incisivo, o Tadeu tava mais incisivo hoje. Quando a pessoa que falava, passava de 1 minuto, ele, gente, já passou de 1 minuto. Quando ele gritou com o Guilherme. Eita, gostei. E eles também notando como tava a dinâmica. O Tadeu chega num boa noite, gente, a gente não tem muito tempo pra falar. A dinâmica do Sincerão tem 2 novidades, vão lá pra fora. Então você percebe que eles vão entendendo. E aí eu acho que nos últimos acontecimentos da casa, as pessoas se veem quase na obrigação de terem que falar ali no ao vivo. Porque elas comentaram muito durante e depois do paredão, né? Não, dessa vez não foi Festival Promessa, gente. Não. Falaram dentro do quarto, chegaram lá. Devia ter sido patrocinado pelo iFood isso daí. Porque teve entrega. Teve entrega? Teve entrega. Gente, foi muito gostoso de assistir, viu? Eu tava com saudade desse jogo. Qualquer hora nessa casa, Sincerão. o Felipe fica desesperado aqui, porque eu gosto de bater palma. Gente, 11 horas da noite ele fica... Eita! Eu falo, vai levar multa! Vai levar multa! Qualquer hora a multa chega. Depois foi a vez de Giovana, que escolheu então a Tamires pra formar uma dupla. Falou que ela joga muito com a verdade, é uma pessoa que ela confia muito. E ela escolhe então a Dona Vilma pra poder ir pra torta de climão com quem ela não faria dupla. Lembrando que no vídeo anterior a gente comentou sobre a briga que as duas tiveram, onde a Giovana chama a Dona Vilma de mentirosa e a Dona Vilma chama ela de cobra. Inclusive, antes do programa começar, a Dona Vilma tava contando pro Diogo e falando, ela é uma cobrinha, dá vontade de dar na cara dela. Então, o negócio tava que tava, entendeu? Aí a Giovana diz assim sobre a Dona Vilma. Seria a Dona Vilma porque ontem no confessionário as verdades foram ditas. A gente teve a opção de proteger outra dupla. Eles tiveram que proteger pessoas que eram mais próximas deles e não protegeram. Depois disso, saíram distribuindo mentiras pra ficar bem com a casa inteira. Perguntou se eu tava chamando de mentirosa e eu realmente tava. E aí a vez da Dona Vilma, então, ter a réplica dela, né? E aí ela vai e fala, hoje me surpreendeu a Giovana me chamar de mentirosa, porque em nenhum momento eu fiz gracinha ou sou mentirosa, porque eu não ando mentindo com ninguém, eu não ando me envolvendo ou contando história aqui e ali pra me aparecer. Na dinâmica, eu solicitei o nome da Camila e da Tamires porque eu tinha que indicar grupos. Eu não votei na Camila e falei referente naquele primeiro momento, no confessionário, não na dinâmica do consenso. Ela me chamou de mentirosa 3 vezes, ela até contou, me chamou de mentirosa 3 vezes e dá uma de boazinha. Aí a Giovana interrompe ela e ela fala, cala a boca. Menina, ali eu falei, quebra, quebra, quebra. Ai, foi tão legal, gente. E aí, a Dona Vilma, depois disso, ela sentou lá no meio dos puffs que estavam no gramado. E ela não parava de falar. Não parava. Parecia uma comentarista, parecia a gente, comentarista do BBB. Todo mundo que ela falava, mentirosa. Não, ela ficou... Eu acho que esqueceram o microfone ligado dela ou deixaram de propósito, que ela ficava o programa inteiro, você ficava escutando a vozinha dela assim no fundo. Mas eu acho que não é de propósito. Eu acho que desligaram o dela, mas tem aqueles microfones que ficam no gramado, no chão, verdade. que captava, porque você ouvia a vozinha dela de longe. Mas nesse momento, por exemplo, quando ela sai aí da torta de climão, ela vai andando. Aí eu acho que nessa hora que dá intervalo. E aí ela vai e fala assim, falta de respeito mesmo. Fazendo complozinho, quer que eu fique boazinha? Vá pra PQP.
Eita, dona Vilma. Veio grandona também, tá? E eu vou te dizer. Isso a gente tem que falar. Veio Sim, grandona. sim, veio. Se tava com razão ou não, Mas outro veio assunto. grandona. Mas veio grandona. Agora, o que a gente também tem que falar é que assim que acaba o Sincerão, o Diogo fica o tempo todo, mãe, não vamos falar mais nada não. Mãe, amanhã é paredão, não sei o que. Aí ela fala assim, você não falou que eu não falava? Agora eu tô falando. Aí o Diogo quer ficar falando com os outros, quando ela entra ele fala, mãe, não, mãe, Isso. mãe. Ele faz o que ele falou que o Vinícius fazia com a Aline. Sim, ele fica toda hora, viu, Moca, chega, né? É, chega. mas ele fala. Ele pode falar o quanto ele quiser. Porque ele tá com muito receio que a mãe dele casse alguma confusão. E ela tá a fim de falar é e deixa ela provável, falar. Tá? Porque E ela deixa quer ela falar falar o tempo todo eu pra acho qualquer bom. um ali. Ela vai falar. Inclusive, ela sofre uma grande surpresa aí. A gente já vai comentar que ela fica depois também... Uma decepção. Possessa, né? Chega a vez, então, do Diego. O Diego forma a nova dupla com a Dona Delma, que é uma pessoa que ele tem muita proximidade dentro da casa, né? Ele fala sobre essa afetividade que abraçou ele como filho. Então, ele escolhe o Gabriel pra poder ir ali pro lugar da torta de climão. Gabriel e Mike tiveram uma conversa com Daniela e Diego na academia na parte da tarde de hoje. Sobre a questão das crises de ansiedade do Diego e como eles duvidaram de alguma forma em determinado momento disso. A Daniele já tinha comentado, a gente trouxe também em outros vídeos, e isso é falado lá. Você percebe que em todo momento que tá na academia, o Mike é a pessoa que mais se dispõe a pedir desculpa. Ele chega até a pedir... O quê? O Globoplay tá passando o quê? Tá passando Diogo e Aline chorando, conversando com a Aline. Nós vamos falar disso no próximo vídeo. Acalma teu coração. E aí, o que acontece? O Mike continuou, pediu desculpas. E teve até um momento que o Mike falou assim, eu peço desculpa em nome da dupla, apesar de que eu e o Gabriel, a gente tem considerações diferentes perspectivas diferentes sobre você. Aí o Diego fala, eu sei. Porque o Diego também já trouxe que o Gabriel é uma pessoa que não dá abertura pra ele, nem uma receptividade. E é isso que ele vai falar agora também. Sim. O Diego diz o seguinte. O BBB é um jogo de posicionamento e é um jogo de vidas. Teve uma situação específica, fora os embates de jogo que são normais, que me magoou bastante, que foi duvidar das minhas ansiedades. Isso mexe com o Brasil todo, relatando que outras pessoas ao redor do Brasil também passam pela mesma coisa. Isso me magoou e também tinham coisas específicas de que quando ele iria cumprimentar as pessoas, ele cumprimentava com um abraço. Pode ser bobeira, mas eu não tive a oportunidade de estar mais próximo dele. É meio que o resumo, tá, gente, que a gente tá trazendo. Porque eles tinham 1 minuto pra falar, acaba que falam de outras maneiras também, trazem outras frases. A gente vai trazendo o resumo. Eu não sei se deu pra entender muito bem, mas é só porque ele falava quando tinha rodinha assim, o Gabriel ia, abraçava todo mundo, e chegava na vez dele, ele meio que ficava no vácuo, entendeu? E ele até falou, né, num outro momento, que não precisava do Gabriel gostar dele. Mas era só quando acontecia isso no coletivo, ele não precisava pular ele ou tratar de maneira diferente. Exatamente. O Gabriel então se defende. Na hora que a torta vai nele, ele faz assim, ó. Joga a torta longe. Acontece depois também com a Daniele. Eu acho que ela também faz isso. Ele tem raiva. Até atrapalhei meu tupete aqui, ó. Jogando a torta imaginária, minha torta de mentira. Ele tem Aí raiva. o Gabriel vai e fala o seguinte. Acho interessante você trazer essas questões, a questão da sua ansiedade. É verdade, bastante gente no Brasil tem. Mas eu só falo com você as coisas que a gente viu. Lembra da posição que você falou que tem algumas mentirinhas? Lembra lá na primeira semana. Primeiro dia. Não sei se foi o primeiro dia. Foi no primeiro dia? Foi nas rodinhas, assim, de apresentação. Que o Diego falou que ele conta algumas mentiras. Aí depois isso teve até... Eles já até tinham conversado sobre isso. Que o Diego tinha falado que tava brincando. E aí o Gabriel vai e pega isso pra poder justificar. Sim. Lembra da posição que você falou que tem algumas mentirinhas? Você fala. Eu não conheço você lá fora. Pra mim, você é só o medalhista olímpico lá fora. Aqui dentro, foi o que você passou. Não confio e é isso. Sempre tem um pezinho atrás. Você percebe que ele tenta até falar no diminutivo, assim, pra tentar não ficar muito... Sim. Sabe? Ele tentou se controlar ali bastante. Porque o Gabriel que a gente vê no quarto é um pouco diferente. Mas o Gabriel também é essa pessoa que muito do quarto, né?
Com o Aham. Mike, ele fala muita asneira Sim. com os Joãos também, os Sim. Joões, os gêmeos. Mas ali na frente, aí ele vai e tenta fazer essa média. Sim. Inclusive, na academia, quando teve essa conversa à tarde, ele nem falou muito. Nem falou. Era o Mike que falava. Uhum. Chega a vez da Daniele, que também escolhe Dona Delma, que é uma pessoa que tem muita proximidade com ela na casa. E escolhe, pra poder não formar dupla com ela, o Mike. Uhum. E aí ela vai e diz que ela ficou chateada com a questão de terem duvidado da ansiedade do irmão dela. Como irmã, ela ficou chateada, porque passou um pouco do jogo. Uhum. E questão de jogo, porque eles têm embate, mas foi mais por conta desse motivo. Sim. A Daniele tinha ainda uns 30 segundos pra poder falar, o Tadeu comunicou pra ela, e mesmo assim ela falou que podia deixar. Ah, foi bom, porque ela não tinha que falar mesmo. Ah, mas eu vou te Não dizer. tinha mais o que falar, ia falar não, o quê? mas aí eu tava esperando, porque a Daniele tava Não, mas alguns peraí. dias falando que ia entregar. Tudo bem que ela teve a conversa na Exato. academia, mas chega ali e faz o negócio acontecer. É porque ela falou tudo resumidamente. Eu achei que ela falou bem, porque ela tinha dito que ela ia falar isso no Sincerão e falou. Não foi Festival Promessas. Ah, não. Ela Não. já falou o negócio ali, sobrou só tempo. Ela podia ter esticado isso mais, não sei, enchido linguiça. Não, sei. ela tinha que ter justificado melhor, colocado mais ênfase, igual ela tava com raiva depois da prova do bate-volta. Entendeu? Talvez não. colocar mais ênfase assim, mas não sei Ou se então você tá não ter exigindo tido- demais do que a gente tá vendo. Não, dela. ou então não ter tido a conversa à tarde na academia. Seria Eu não melhor. sei quem chamou quem, mas se não chamasse, ou se chamasse, falasse, não, no momento não, pra poder guardar pra ir. Porque aí chegou aí no ao vivo e deixou 30 segundos. Isso a gente falou 30 no outro segundos vídeo. é precioso, gente. Uhum. Dentro de um Ao programa, vivo, com certeza. Aí o Mike vai e fala, nós conversamos com Dani e Diego hoje sobre esse episódio. Foi um episódio infeliz, mas foi corrigido no mesmo momento. A gente nunca falou deles extra-jogo ou nesse sentido. A gente não tem passe com nenhuma dupla. Uhum. E aí ele fala que gosta da Daniele e Sim. que também gosta do Diego. Mike tentando consertar um pouquinho as coisas depois que o Gabriel foi lá, estragou tudo. Porque o Gabriel, ele é viciado em estragar as coisas. E ele é viciado em se afundar mais ainda, Se né? afundar. Ele tem um talento Mas você pra se afundar. Mas você percebe que na academia, quando o Mike conversou, ele deixa muito claro que eles têm opiniões diferentes sobre o Diego. Eu já Sim. percebo o Mike entendendo que o Gabriel vai levar ele junto. Uhum. Então ele já tá, de alguma forma, tentando falar pro público que eles não são a Sim. mesma pessoa, que eles não têm a mesma opinião. Sim. É interessante observar isso da visão do jogo do Mike, né? Aí o Mike, então, escolhe pra formar uma nova dupla pra ele, o João Gabriel. E aí, quando ele explica sobre por que é o João Gabriel, o Tadeu pergunta por que o João Gabriel e não o João Pedro? Tadeu dá até um tempo a mais, Até assim. pra ele poder Pra ele poder explicar o falar. porquê. O Tadeu tava tentando tirar alguma coisa de quem não... Ele percebia que não ia rendendo muito. Uhum. Você para de olhar pro lado pra Não, Globoplay? olha. A Aline abraçada com o Diogo na cozinha. Ah, não. Depois nós vamos trazer isso no próximo vídeo. Mas olha, eu vou te dizer, viu? Olha, eu vou te dizer. Olha. Olha, eu vou te dizer, viu? Olha. Eu tô quase do lado da dona Vilma agora. Porque eu tô do lado da treta e eu já vi que não vai sair treta de Diogo e Aline, não, Eu tá? vou até botar um negócio aqui na frente pra eu não ver mais nada. Olha. O negócio é um colchão Olha. que tem pra poder abafar e não dar eco. Aí o que acontece? Depois que o Mike fala isso, ele vai puxar, o Tadeu pergunta, e aí ele tenta falar de alguma forma, né, o que ele acha, se é o João Pedro, por que ele escolheu o... Como que é? O João. O João, né? Uhum. Um dos Joãos e não escolher o outro, né? Aí chega a hora dele, então, escolher a pessoa que ele vai levar pra torta de climão. E essa pessoa escolhida é a Daniela Hipólito. Uhum. E aí ele vai falar que ele não formaria dupla com ela. Eu gosto muito dela como pessoa. Aqui dentro comecei a admirar ela mais ainda. Eu tive impasses, mais relacionado ao Diego. Como dupla, ela puxa as dores dele e eu acho certo. Mas não formaria dupla porque ela fica defendendo ele. Eu não tenho muito o que falar da Dani. Aí, como ele fala que não tem muito o que falar, Uhum. o Tadeu pergunta, e por que você puxou a Daniela e não o Diego? Boa pergunta. Aí ele vai e fala que o Diego é melhor de prova, ele é melhor que ele nas provas, que não carrega ele Não que carregue ele nas provas, mas ele, por ser mais atlético, ele faz melhor as provas. As provas são coisas que ele prioriza. Aí ele fica na questão de provas. Porque uma né? coisa é verdade, né, gente? Vamos combinar. Se não fosse a questão. Se não fosse a questão do irmão dela pra levar pro Sincerão, o que a Daniela teria falado? Não é? É. Tipo, o que ela teria falado?
ela não tem... Atualmente, ela não tá tendo outra coisa, né? Outro plot. Você vê quando ela chega, ela fala, eu vou levar isso pro Sincerão, ok. Mas se fosse outra coisa... o problema pra mim foi... Por isso que ele fala, eu não tenho o que falar da Danielle, mas realmente não tenho o que falar. A gente vê uma crescente dela nos últimos dias e eu achei que a explosão viria no Sincerão. E não veio, sabe? Não, é isso mas que eu acho que... A explosão relacionada a outra coisa, sabe? Que não fosse esse assunto, ela não tem. Eu entendo, mas assim, eu também acho que é... Porque o Diego não puxaria essa questão da ansiedade se não fosse a Danielle. É ela que lembra ele no quarto, sabe? Ontem, eu acho... antes da formação de paredão, que ela ia trazer isso se ele autorizava ela falar no Sincerão. Sim. Ele nem, eu nem lembrava e tal. Então, de alguma forma, ela puxa pro jogo. Como eles são uma dupla, vira um assunto pra dupla. Sim. Só que a questão pra mim é ela fazer esse esquenta pro público. E a gente até comentou o quanto ela vem demonstrando que ela tá se entregando mais pro jogo, mas na hora que chegou ao vivo deixou 30 segundos pra lá. Aí a Danielle leva a torta de climão do Mike e fala que pegou as dores do irmão, pelo que ela viu o irmão dela passando, que se a família do irmão dela não tivesse com ele, pode ser que ele não estivesse ali naquele momento. Eu sempre fui uma irmã que protegi meu irmão. O que me pegou em relação aos meninos não é por impasse de jogo, mas pela questão do almoço, que pegou em uma fala uma coisa que muitas pessoas no Brasil têm e que a gente tem que tomar cuidado para falar desse assunto. Então ela trata o assunto aí da ansiedade até com bastante seriedade, ela até cita a Simone Biles, que é uma ginasta, né, que trouxe essa questão também a público e ela cita nesse momento. O que eu acho que faltou só pra Danielle é o embate. Sabe? Não na resposta, mas quando ela vai lá na frente e deixa os 30 segundos. Eu não sei o que ela faria mais do que isso. O negócio é esse, sabe? Eu acho que ela foi ali o que ela ia conseguir ser mesmo, dela, sabe? Né? Gabriel, então, é a vez de Gabriel que vai formar a dupla com o João Pedro. Ao contrário do Mike que formou com o João Gabriel, né? Se eu não me engano. E aí ele fala que foi a primeira pessoa que chegou, que cumprimentou ele e tudo. E ele fala que não ia formar dupla com o Diego Hipólito. E aí ele vai comentando por quê. Ele fala, imagina que eu conheço uma pessoa e a primeira coisa que a pessoa fala é, eu sou mentiroso. E os demais chumbos trocados. Monstro, que ele não pensou em ninguém. Acabou o pessoal ficando com fome. Dá pra ver que eu sou apaixonado por comida. Descobri uma coisa que não dava pra ver antes. Que ele era apaixonado por comida. Ai, olha... Eu pensei até assim, será que ele não fez inscrição pro Masterchef? Porque ele falou assim, nossa, dá até pra ver que eu sou apaixonado por comida. Eu falei... Não dava pra ver. Não dava pra ver, porque ninguém tá com a câmera em você quando tá passando pay-per-view. Ninguém tá fazendo essa questão. E olha, vou te falar uma coisa. O embate dele com o Diego no jogo, assim, no geral, talvez só não cresça também porque Gabriel tem uma oratória na hora dele argumentar. Não tem. Dá um cansaço. Olha. Ai, olha... Olha, já ia me tirando na hora. E aí ele comenta sobre o Diego ser um atleta olímpico, que é algo que ele e o Mike admiram muito e que eles não conseguiram. De novo, ele traz isso. Que é uma coisa que ele e o Mike falam muito sobre, né? Que ao mesmo tempo tem esse lugar de admiração. E ao mesmo tempo, da maneira com que eles tanto batem nesse assunto, e como esse assunto já apareceu de diversas formas, em diversas justificativas, também fica. E a gente não conseguiu. E a gente não conseguiu. E o que você quer dizer com isso? Nada. Só tô falando que ele falou que admira e que eles não conseguiram. Você não tá falando que é uma inveja, não, né? Não. Pelo amor de Deus. Não tô falando, não. Mas aí são palavras suas. Pelo amor de Deus. O Diego, então, leva a torta e aí responde sobre a questão da mentira, que todo mundo ali é adulto, sabe que ele falou da boca pra fora, que ele teve uma barreira pra conversar principalmente com o Gabriel, e isso foi uma coisa que chateou ele, e ele fala assim, na vida a gente tá num jogo e tem que dar oportunidade pra todas as pessoas falarem, a gente não pode simplesmente focar numa situação única. Isso foi do segundo dia, e quando eu erro eu sempre tenho a oportunidade de mudar. E aí você percebe que também fica naquele mesmo lance do negócio da mentira, né? Depois, então, é a vez de Aline que escolhe o Guilherme pra ser dupla dela, que vê nele uma relação de irmão ali dentro da casa. E a Aline, então, escolhe o Diogo pra não ser a dupla dela, pra torta de climão. Aí eu falei... Vai ter embate, agora. Vamos ver como é que vai ser. Aí a Aline diz o seguinte. Eu notei algumas inconsistências nas atitudes do Diogo. A gente teve a oportunidade de dar uma conversa, de ter uma conversa, na qual ele solidarizava pela história minha e do Vini.
Numa oportunidade que teve de defender minha permanência na casa, ele não o fez. Tive a oportunidade de colocá-lo no monstro e, por respeito e carinho, a gente acabou não considerando a possibilidade. Aí no dia seguinte, fui surpreendida que ele não fez a menor questão de defender minha permanência. O Diogo, então, leva a torta e ele vai responder a Aline da seguinte forma. A gente teve uma troca genuína e tá se conhecendo. Tudo que tive com ela foi verdade. Eu tenho uma troca maior com a Aline e o Vini eu tô procurando ainda entender. Quando fomos pra dinâmica lá dentro, a gente tinha que chegar num consenso lá dentro do confessionário. Uhum. A Giovana falou dos Joões e eu falei que não, porque eles estavam comigo desde o início. Aí eu falei das meninas, Camila e Tamires, lá dentro, porque em momento algum eu tinha colocado elas e elas sempre votavam em mim. Não achei justo colocar Vitória e Matheus, porque eles vinham de paredões. E aí acaba o tempo dele. Uhum. Então que é a vez do Vinícius, que escolhe a Delma pra poder ser aí uma dupla dele. E escolhe o Diogo novamente pra não ser a dupla dele na torta de climão. E o Vinícius vai trazer essa questão também de como foi o posicionamento do Diogo dentro do confessionário naquele consenso. Sim. Ele fala assim, a partir do momento que a gente pisa aqui, todo posicionamento e fala é registrado e entregue a milhares de pessoas. Se você volta atrás, você tem que comunicar para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. Voltar atrás em algumas situações não é visto de uma forma legal. E aí é interessante porque nesse momento é a última pessoa, é o Vinícius, que fala no ao vivo pra Globo. Uhum. Eles lá dentro não sabem que vai pra Globoplay. Uhum. Dá o intervalo, o Tadeu fala pra gente que continua. Só que quem assiste Big Brother há muito tempo também sabe que quando ia todo mundo pro jogo da discórdia, quando acontece dos protagonistas acabarem, aquilo já ia pro Globoplay. Sim. E aí tem um negócio assim que eu não sei se foi o que aconteceu, mas o Diogo, inclusive, deixa um final da fala dele aí, que é uma emenda para o que ele vai fazer depois, que é chamar a Aline pra ser a dupla dele. Que foi uma coisa inesperada, já que a Aline colocou ele na torta de climão. E aí o que aconteceu também. Aí o Diogo vai e fala assim. A dinâmica no confessionário tinha um tempo para definir. Não foi fácil colocar vocês, porque eu não fui só eu que coloquei. A gente tinha que chegar num acordo. Todos concordaram e falaram sobre vocês. A gente dividiu de uma maneira que cada dupla tinha que defender uma dupla. E não tinha como não proteger os Joões, porque eles estão com a gente desde o início. Me doeu muito, mas a gente tinha que chegar num consenso. Eu vou falar aqui que a pessoa que eu escolheria como dupla era a Aline, mas depois eu quero falar sobre isso. Então ele já dá a deixa sobre o que ele vai fazer, que é quando chegar a vez dele, ele vai escolher a Aline como dupla, Sim. ao contrário dela, que Sim. escolheu ele na torta de climão. Sim. A gente vai acompanhar isso também, que nós vamos falar sobre isso. Você ia falar alguma coisa? Não. Eu ia falar, depois eu falo. Mas antes a gente vai ler as mensagens de vocês. Se você quiser mandar sua mensagem também, é só apontar a câmera do celular pro QR Code ou no comentário fixado tem o link. A gente vai amar receber. Sim. E a gente recebeu muita mensagem durante o programa, gente. Vocês ficavam, vem fazer uma live! Vocês ficavam falando tanto de coisa e a gente separando aqui um tanto, porque não dava pra gente trazer o material. Prestando atenção, pegando o print, fazendo um tanto de coisa. Mas foi muito legal as mensagens chegando. Fala aí pra gente quem mandou. Só a Aline mandou Só uma a mensagem. Amanda. Só a Amanda mandou uma mensagem complementando a mensagem que ela tinha mandado ontem. Que ela falou que o choro, até o choro do Diogo, ela acha calculado. E ela tava fazendo uma referência ao meme da Carol com K. A gente até falou, ai, Carol com K, que não sei o quê. Sim, no último. Obrigado, beijo, sua Amanda. Ru do Brasil, Oi. manda um beijo pra Dandara, minha esposa, e o Dante, baldocinho desde que nasceu. Sempre acompanham a Amamos gente. vocês. Um beijo Sim. pra vocês três. Sim. Dante, Dandara e Rudu. Sim. Obrigado, tá? Pelo carinho. Patrícia Eduarda, oi meninos, ainda batendo na tecla sobre o paredão Aline e Diogo, parece que o tesouro não quis ir contra a Dona Florinda. Ele falando Diogo. sobre a Dona Vilma lá no confessionário e o Diogo, Aham. né? Um beijo, Paty. Obrigado, tá? Obrigado. Nana, Gra e Gi não são bobas, poderiam ter falado pro Diogo, vai ficar feio lá dentro do confessionário se ele tivesse apoiado a Aline, né? E apoiou. Mas elas deixaram... mas ela fala que a Gra e a Gi não alertaram ele sobre a relação dele com a Aline, Sim, né? Não sobre apoio. Sim, Gra e Gi não são bobas. Poderiam ter falado pro Diogo, vai ficar feio. Mas elas deixaram ele se queimar porque é jogo também. Sim. E eu amei, ela falou. Sim, é isso mesmo. Elas poderiam ter falado. Como não são aliadas, aproveitaram e usaram isso depois, né? Sim.
Ela manda outra mensagem. Meninos, se a Gi sair, vai subir tanto pra cabeça da Vilma, tô louca pra ver. Sim. Gente, porque a Graciane e a Giovana vão sair. Total. Eu não sei como o público vai pensar e a gente vai trazer nos próximos vídeos, antes do paredão nessa terça-feira, as enquetes atualizadas. Porque depois desse Sincerão, com certeza vão ter algumas mexidas. Sim. Né? Sim. Eu acho que a questão toda é que provavelmente Gray e Giovana vão sair. Eu não sei qual das duas. Só que é isso, né? A dona Vilma vai achar que pode ter uma ligação direta, inclusive, com ela. Eu amo. O que é natural de se pensar pra Sim. quem fica no jogo. Se você teve um embate, a pessoa saiu. Agora, e quando retornar? Ai, que delícia. Vai ser bom de assistir, não vai? Que Vai prazer. ser bom de assistir. Laís, assistindo o Sincerão, implorando por uma live de vocês. Treta, confusão e amiga agitou. Gente. Obrigado pela companhia. Amiga agitou, Laís. Tá? Gente, foi muito bom esse Sincerão. Eu gostei. Eu nem imaginava que, se fosse bom, pra mim já tava o suficiente. O suficiente é que foi muito mais que bom. Acho eu gostei também. Eu também gostei. Ter colocado todo mundo. Eu acho que não preciso nem falar que dessa edição foi o melhor Sincerão, né? Vamos respeitar. Porque, né? Também não precisava fazer muito pra ser o melhor dessa edição, mas foi o melhor. Dani Oliveira. Oi, Dani. Só eu senti que os dummies estavam lavando a alma deles nesse Sincerão, quando eu dava a torta na cara, né? O Dourado podia tirar todo mundo e deixar só os dummies. Imagina um BBB de dummies. De dummies. Ia ser interessante. Será que a Graciane, quando voltar do quarto, ela vai voltar de dummy? Igual a Carla Dias? Não. Carla Dias voltou de dummy, Voltou não de voltou? dummy. Podia voltar, ia ser legal. Não. Nana de novo. Oi, Nana. Vou ter que lançar o Fora Dani, sinto muito. Mas acho que vai ser muito bom o Diego voltar, subir o ego de Gabriel e Mike e manter a Grace e a Giovana. E a Giovana. É interessante essa visão, porque assim, se eles saem, realmente o Gabriel e o Mike vão achar que eles estão fortes no jogo, né? A Graciane e a Giovana ficam, já que elas estão tendo aí alguns embates com o Diogo, né? Giovana com Dona Vilma, Graciane com o Diogo. Então a gente vê isso acontecendo. A questão toda é que eu fico pensando que é aquilo que a gente comentou sobre se por um acaso a Daniele sair, não corre o risco do Diego, que é um personagem bom pro entretenimento, não apertar o botão e ir embora. Vocês acham que isso pode acontecer? Por ela ser um apoio emocional pra ele e por todas as coisas que ele tá passando e tudo mais, né? De estar aí dentro de um confinamento também. Não sei se isso poderia acabar numa eliminação dupla, nesse sentido, sabe? Sim, mas você tá falando que vai lançar o Fora Dani, e eu já tô vendo gente na internet se movimentando pra fazer isso também. Acontecer? Mas eu acho que não dá mais tempo não, gente. Muita gente já votou na Giovana. Não, muita gente. Eu acho que não dá tempo de virar isso já teve paredão que virou no mesmo dia. Eu não duvido, gente. E assim, se eu tivesse que... Como muda a cada 10 minutos a opinião da gente, eu já disse em outros vídeos que eu era fora Giovana. Agora, nesse momento, eu sou fora Dani por conta do que tá acontecendo. Mas eu tenho receio sobre o que eu falei em relação ao Diego. E eu acho que não seria bom o Diego sair nesse momento, entendeu? Cancela esse paredão, vamos montar outro, Dourado. Próxima pra não ficar mensagem. Isso. Clícia. Oi, Clícia. Meninos, imagina amanhã quando a Gra e a Gi saírem e o Diogo achar que tá bem aqui fora, mas na verdade não tá. O caos. O caos. Amo. Vai ser o caos, Clícia. Vai ser interessante observar essa movimentação, viu? Eu amo. Andressa. Oi, Andressa. Aqui é 1h e já emocionada com o próximo vídeo de vocês que estamos gravando agora. Daqui a pouco você vai ver que a gente tá lendo E a gente tá gravando esse vídeo 1h20, 1h20, 1h30 da manhã. Ela mandou esse Live Pix 1h01. Nosso BBB tá vivo, é manipulação, mentira, briga e rinha de senhoras por café. É verdade, isso também, a gente vai comentar sobre isso. Muito obrigado pela mensagem de vocês, tá, gente? De verdade. Valeu. Qualquer coisa, mandar mensagem, é só clicar no link do comentário fixado. Então aí começa pro Globoplay. E é no Globoplay que vai ter essa questão do João Gabriel, que é a pessoa que vai chamar o Mike como a dupla dele, né? Os irmãos trocam isso, né? Enquanto um chama o Gabriel, o outro chama o Mike, e o Mike chama um João, o outro chama o outro. E é mais ou menos por aí eles que são aliados dentro do jogo. E o João Gabriel diz que jamais formaria dupla com o Diego. E ele vai trazer aquela questão do Ed da Raíssa. Ai, gente, olha, aí você percebe que porque assim,
Tem gente que traz coisas do primeiro dia, Aham. igual, da primeira semana, igual o Gabriel trouxe é negócio de mentiroso. Aham. Que já é velho, né? Sim. Fofoca requentada. Sim. Vitória Agora, e Renata também? também. mesma coisa. Mas assim, ainda é uma história da pessoa. Ah, Quando a pessoa já foi eliminada, É. tudo bem que foi ele que esteve presente e viu e achou que foi o deboche. uhum. Mas a história já foi resolvida e ainda fica trazendo. Enfim. Aí ele fala: eu não tive problema Me dá com até ninguém sono. da casa até hoje, eu passei a observar o jogo das pessoas aqui dentro. Eu vou usar uma situação atrás do Ed e Raíssa. Todo mundo lá dentro. Quem é Ed? Quem é Raíssa? Os dames. Quem é Ed? Quem é Raíssa? E Já eu foi. amo que ele se refere como se fosse uma pessoa só. É. Do Ed e Raíssa. É, de raiz. No dia da prova do anjo, você perguntou quem tinha debochado e você deu uma risada debochada a meu ver. Você riu sim que eu tava lá perto e te achei muito mentiroso e falso. E aí o Diego vai falar que ele não riu, aquilo que a gente já sabe sobre, que, né, que respeita a opinião dele, Sim. que se ele der a oportunidade de conhecer, ele vai que não é isso, que ele respeita o posicionamento, mas que ele não corre, Só não tinha concorda. isso pra levar, né, João Gabriel? Depois é a vez do João Pedro, que escolhe o Gabriel como a pessoa que seria a dupla dele, que também é um aliado dele no jogo, e também escolhe o Diego como... E aí ele fala a mesma Vai coisa pelo mesmo caminho. da Ed Raiz, do É. Ed Raiz. A gente costuma falar que os Joões, eles Mas sempre assim, falam a mesma coisa. como eu não te conheço, eu vou pensar que você riu. Aí o Diego, que tem um papo muito motivacional, né? Vai pra Sim. aquele lugar que, mais uma vez, eu não É. tenho o direito de jamais julgar as pessoas. Vamos Pra- até pular isso, porque como é 1h, eu durmo aqui. Não, mas aí é porque é muito parecido, né? O que eles falam e a resposta do Diego também é muito parecida. Ele fala que ele espera que ele conquiste eles de alguma maneira, porque o Diego fala que eles têm um coração muito bom e tal. É a vez, então, de Dona Vilma. Dona Vilma. Ai, gente, olha. A Dona Vilma A entregou. maior. É um dia que a Dona Vilma entregou, É tá? o quê? Uma terça, Ela guardou segunda-feira todos de entrega. esses dias de programa pra entregar aí. É. E você achando que ela é planta. Pelo amor de Deus. Eu achei, julguei, eu tá, Dona nunca Vilma? falei. Eu sempre falei. Nunca falei. Sempre falei. Em momento nenhum. E espero muito que você continue entregando, porque É. senão te chamo de planta de novo, tá bom? Ela fala que vai fazer uma dupla com a Eva, e aí nesse momento é importante, Eu fiquei. porque ela chamou a Eva, mas ela também fez uma ligação com a Renata, dizendo que as duas foram as pessoas que, de alguma forma, abraçaram ali. Ela fala, elas foram as duas únicas pessoas que me abraçaram. Na hora eu mesmo falei, e a Dona Delma? Porque as duas são muito próximas. Sim. E você vai ver que a Dona Delma vai sentir isso Gente, daqui a vai, pouco. Vai. Ela comenta sobre elas terem levado ela no cinema e que pra ela foi um consolo pro coração. E é a mesma coisa que eu sinto quando meu namorado me leva no cinema. É um consolo pro meu coração também. Aliás, tem muito tempo, depois que o Big Brother começou, não fomos mais em nenhum cinema. Então, assim, eu entendo a Dona Vilma nessa justificativa. Então entendeu? você tá inconsolável, né? Eu tô inconsolável. Se me der um sincerão, é você que eu vou colocar, porque você não tá me levando no cinema. Aí ela vai e coloca a Giovana como torta de climão, como uma pessoa que ela não queria ter dupla. O que também já era bem previsto, né? Chumbo trocado, É. Aham. E aí ela vai e fala assim: Ela me chamou de mentirosa por uma questão de nós quatro termos que decidir uma coisa. Ela veio distribuir veneno, que eu era mentirosa, falsa, que eu tava me fazendo de boazinha. Hoje ela mostrou a cobrinha que ela é. Eu vi ela fazendo grupo e ela virando a cara pra mim. Um negócio pra mim já tá ruim e ela faz ainda um clima todo em cima disso. Aí ela vai e termina assim: segura. Segura. Tipo assim, falei, Toma, você segura, Toma, Giovana. segura. Giovana leva a torta e também fala o que ela pensa. Ela fala: em nenhum momento eu faltei em respeito com a senhora. Porque lembra que ela mandou ela calar a boca? Uhum. A Dona Vilma mandou a Giovana calar Sim. a boca. Ela vai e traz isso. Porque eu recebi respeito e educação. Me mandar calar a boca mostra que a senhora vem se contradizendo aqui na casa. No confessionário, você e seu filho são dois grandes mentirosos. Porque eu não citei os Joões. A primeira pessoa citada foi Camille Tamires. Eu não votaria nos Joões, porque são vistos como irmãos aqui dentro. É Vitube, a escola Vitube pra todo mundo ali, né? 3 semanas tem uns irmãos. Eu vejo o Diego, eu vejo Dona Delma como uma mãe. Aí a Giovana vê a outra como irmã. Eu falo, eita, gente, Uma forçação, é a né? Vitube aí Menos, presente. menos.
Eu não votaria nos Joões porque são vistos como irmãos aqui dentro. Vocês estão se contradizendo o tempo todo e querem ficar de bem com a casa inteira. E não vai acontecer isso o tempo todo. A senhora não está sendo votada o tempo todo, porque foram líderes. Inclusive chamaram pessoas para o VIP como estratégia. Chega então o grande momento de Diogo. E essa foto aqui... Ai, cara. O olha. Diogo chama a Aline pra pessoa que ele queria ter como dupla. E eu não entendo por que a Aline... E é isso, gente, assim, que eu também não entendo. Porque a Aline... Eu não dava minha mão. Não. Entende? E ainda posicionou certo. Não parece que eles vão falar assim, você aceita, como sua legítima esposa, você aceita como seu legítimo... Parece. Olha, Parece. Faltou um dama ali no meio pra poder oficializar a união. Sim, bota um chroma aqui, E aí... uma montagem ali atrás. É isso que eu acho que vai acontecer com os dois. Ao mesmo tempo em que eles se fortalecem dentro das torcidas, que a gente já trouxe isso anteriormente, por terem um embate... As torcidas agora eu acho que cada um perdeu uns 20%, os dois. A Aline, porque ela, ao mesmo tempo que fala do Diogo, também se mostra muito condolente com a situação, permitindo que é como se ela desse brecha pra ele fazer as coisas em cima, entende? E ela fica com uma cara, assim, de que não é uma cara neutra, mas a cara neutra da Camila, da Aline, ainda é uma coisa que te sugere uma aproximação. Sabe? Ela não fecha a cara assim de um jeito que você... Não, se ela não desse a mão, se ela só tirasse a mão assim... Ele pega na mão dela, para. E aí tem. E ao mesmo tempo, eu acho que o Diogo vai perder também a pessoas que gostaram dele, da atitude dele, por conta do que foi mostrado na edição da conversa dele com a Aline e tudo mais. Então eu acho que os dois que já tinham conseguido... sabe? Não dá uma baixada de bola com o público. Ele fala assim... Ela me passa muita verdade. No início eu não sabia interpretar. Vejo muita verdade dela. É uma mulher admirável. Aí ele começa a chorar. Começa a chorar, gente. Te peço desculpas por ter causado dor ontem. Hoje a gente conversou na piscina e tentei passar tudo que eu tava sentindo. Depois disso, ele escolhe então a Graciane pra poder ir... Não, tem que falar que eles se abraçaram, né? No final eles se abraçaram. Eles se abraçaram. Se abraçaram. E ela, tipo, teve disponibilidade pra ir pro abraço dele, sabe? Não teve uma coisa assim. Então foi você não consegue entender afetuoso, assim. o jogo da Aline, que realmente é um jogo de sabonetagem. Porque quando ela vai lá pra frente e chama o Diogo pra ir pra torta de climão, ela aproveita a narrativa do jogo que está a favor dela. Não no sentido dela estar certa ou errada, mas no sentido de que ela tem alguém pra ter embate. O Diogo tá aproveitando isso a todo momento. Sim. Ele tá fazendo o discurso dele, aproveitando a narrativa que é proposta a ele. São dois jogadores que, como eu disse, eu acho que tem uma visão de jogo muito parecida, uma visão mais racional, mais analítica, mais observadora, com muita cautela, só que a Aline vai para um lugar muito diferente do Diogo. E eu acho que isso pode fazer, inclusive, muitas pessoas do público comprarem a narrativa que o Diogo apresenta. Sim. Sabe? Sim. Que é essa de se redimir, pedir desculpas. E ao mesmo tempo, assim, olha, ela está aceitando. Ela me dá um abraço no final. Sim. Então tem todo esse lugar, sabe? E me leva a crer muito que não duvido nada de que na próxima festa estão os dois agarrados. Não duvido. Eu ponho minha mão no fogo? Não. Não põe. Não põe. Aí o Diogo, então, fala sobre a Graciane. Ele vai trazer a Graciane pro jogo. E aí é um momento, assim... Bom também de briga, sabe? De treta. Ele fala da Graciane assim, ela fala por conveniência. É uma pessoa que eu passei a não confiar. Ontem, depois que eu recebi o prêmio, ela olhou no fundo dos meus olhos e disse que me admirava. Eu recebi isso com muita verdade e dei um abraço nela. Quando ela fala com as pessoas nessa casa, eu adoraria sentir verdade, mas eu não senti verdade. Ela não se revela de verdade. Quando as meninas estavam no almoço do Big Fone, eu vi em alguns momentos pipocar essa verdade. Ela começou a pipocar e xingar as meninas. E eu falei, nossa, eu nunca vi a Graciane xingando. E aí a Graciane agora xinga. Nunca viu, te xingou. Não, mas isso que ele fala assim, a Graciane não se revela, era uma coisa que até aqui fora a gente ficava. Pô, a Graciane só... Tem um negócio da história do leão, que o leão só ruge no quarto, a Graciane era uma dessas. Sim, e que uma dessas. É uma dessas ainda, que a gente não consegue ter uma leitura completa do jogo também, não. E aí na hora que ela vai falar sobre o Diogo,
Diogo, ela vai e diz o seguinte. O tempo inteiro eu falei que te admirava muito. Você veio com uma narrativa perfeita e eu realmente caí. Só que todas as suas atitudes contradisseram suas palavras. Ontem no confessionário foi surpreendente. Você, como homem, teve uma atitude de merda. E ela enfatiza. Ela enfatiza. Fala de boca cheia. Você é um bom articulador, fala bem, mas não articulou e não defendeu a Aline em nenhum momento. Os Joões trazem o Mike e o Gabriel para que você fique em defesa com eles. Você saiu daqui, ela faz assim, você saiu daqui pra baixo do chão. Atitude de merda. Espero que a Aline encontre um homem que preste porque você é um bosta. Fala desse jeito, gente. Fala desse jeito. Fala desse jeito. O negócio foi... Graciane, vai chamar de planta. Vai. Não, mas... Até o momento dava, né? Também não dá pra poder desconsiderar toda a plantação que ela fez. Pode ser que seja uma planta artificial, né? Que não é uma planta de verdade. Ou pode ser uma planta que está florescendo também. Tá tudo certo, entendeu? Vamos respeitar o tempo de cada um. Mas eu espero que agora seja só tempo de florescer. Sim, a porque primavera já chegando, foi. De jeito nenhum, entendeu? E aí tem esse embate entre os dois que eu acho que ainda vai render. Vai, tomara eu que acho renda. que também, tô torcendo muito. O Guilherme, então, fala que vai formar uma dupla com o Diego. Fala ali coisas sobre essa questão do Diego, ter um propósito com a irmã dele sobre a questão do instituto, que o esporte também salvou ele. Depois ele chama o Gabriel e vai comentar sobre a questão da ansiedade também. Você percebe que o Guilherme, ele tem estado nos últimos tempos com uma disponibilidade para poder dar a opinião dele, principalmente relacionada a Diego e Daniele, que são aliados dele no jogo. Então ele tem dado a opinião dele de uma forma mais aberta, mais pública, e ao mesmo tempo uma opinião mais precisa, mas você vê que é sobre a história dos outros, porque ele não tem história dentro do programa. Exatamente, eu achei até um pouquinho forçado, desculpa aí. Aí... Eu entendi o posicionamento dele, mas eu acho que ficou uma coisa meio... ele querendo criar um troço, sabe? E aí ele também fala sobre a questão do que o Gabriel disse sobre ansiedade, fala que ali dentro é visto como mentira, mas aqui fora é visto como frescura, mentirinha, e ele vai comentando sobre isso, que ele acha que faltou fair play naquele momento. Ele continua falando e é um momento que o Tadeu fala: acabou seu tempo, Guilherme! Você tem 1 minuto como todo mundo! Fala desse jeito. Tadeu. E aí o Gabriel, então, vai responder. E assim, Gabriel é o que você falou, uma oratória... Porque ele fala, fair play, eu não sei. Eu não tenho empatia porque eu nunca tive isso. Ué, você precisa... É verdade. Pra você ter empatia, você precisa passar por alguma situação. Você não pode se colocar no lugar do outro. Ele fala, eu não tenho empatia porque eu nunca tive isso, mas eu sei que existe. Gabriel. Aí ele fala, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tô tristão contigo. Eu não esperava isso aí de ti, não. Mas Mac, é jogo. São as palavras de Gabriel. De Mac também, né? Não sei o que é isso. Mac pra eles é tipo uma gíria como se fosse assim, é legal. Legal. Eu não sei se é do McDonald's, deve ser pra puxar saco do McDonald's. Eu nunca ouvi, gente. Então, assim, mas eles falam muito lá dentro. Não é só o Gabriel, não. A Camila Tamires fala muito. Deve ser da juventude que a gente não tá por dentro. Pode ser. Chegou ao ponto de que a gente não sabe mais as gírias atuais. É verdade. Então o momento da Delma, que forma dupla com o Vinícius, que fala que foi uma conexão à primeira vista, e chama a Dona Vilma pra dupla que ela não queria. Gente, nessa hora eu falei, não é possível. Eu falei, gente... Falei, não é possível. Elas não eram próximas? O que tá acontecendo? Eu achei até que a Delma se enganou. Eu falei, que? Não é possível. E aí ela diz o seguinte: seria a pessoa que eu levaria até o final comigo, mas foram acontecendo coisas que eu não gostei. Quando ela fica com raiva de alguém, ela não vê as pessoas que estão do lado dela e ela sai metendo os pés pelas mãos e agredindo todo mundo. Ontem, na mesa, eu senti destratada na hora de tomar um café. Foi alguma situação que aconteceu com uma garrafa de café. Sim. E a Delma pega isso. A Delma, você percebe que quando ela vai pro jogo, ela já... é minha vez, vai naquele tom de brincadeira. E o Tadeu já fala pra ela: todo mundo vai, não sei o quê. Porque você sabe que ela vai levar pra esse lugar do humor e dela não se posicionar, né? Então ela vai e pega uma atitude da Vilma. E a Vilma vai falar que ela acaba indo com todo mundo ali, de certa forma. Eu acho que a Vilma tem até uma certa razão. Porque a Delma, ela não se posiciona, né? Você percebe que, tanto que quando acaba o Sincerão, ela vai conversar com a Vilma. Sim. Meio que já se explicando, mas a Vilma leva pro coração. Leva pro coração, leva mesmo.
Leva. Leva tudo pro coração. Porque a Delma não sustenta, Sim, assim. eu achei que a Delma fosse falar daquele episódio de quando a Vilma queria barrar ela da prova do anjo. Ah, mas Lembra foi um que a Delma desentendimento, né? Eu achei que ela ia falar de alguma coisa dali, porque ela fica bem incomodada, dá pra ver. Eu tenho a sensação de que, como tava todo mundo apontando o Diogo e a Vilma, meio que ela pega e tenta criar uma situação e vai. Uhum. Porque a Delma, a gente sabe que também saboneta muito. Como ela é muito querida pela casa toda, ela não quer se indispor com ninguém, porque eu acho também que é uma estratégia dela e do Guilherme irem até pra final, assim, passando, né? igual os gêmeos também. Aí a Vilma vai e fala, eu tô até surpresa. Eu não voto em você, você não é minha opção, mas sou. Tá incluída no grupo todo. Eu estive na xepa na primeira semana, dei conta, não sou de dividir nada. Nas primeiras semanas eu dei conta de tudo porque eram poucas pessoas e chegaram mais. Eu não nego nada, isso deve ter sido uma bobeira o negócio do café. Eu não sou de questão de fazer de comida. Eu jamais vou fazer questão de comida, ainda mais de café. Não tem lógica, mas é bom o sincerão pra gente saber com quem a gente tá lidando. Então acaba que a Vilma sai por cima ainda da situação. E eu amava que todo mundo, a Vilma falava, pois agora é meu alvo, pois agora é meu alvo. A casa inteira agora é o alvo da Vilma. Ela falava, pois eu vou votar em você na próxima. Na próxima eu voto em você. Gente, quantos votos ela acha que ela tem? Olha. Verdade, aconteceu isso mesmo. Olha, eu passo mal. Chega a vez da Eva, que escolhe o Vinícius por uma proximidade de jogo e também. E depois ela vai e coloca a Vitória Estrada. Também aquela questão repetitiva, sabe, gente? Que elas já tiveram impasses no programa, que é da questão de que não tem um humor que ela não consegue identificar. Lembra daquelas... Mate, Aí a Vitória também fala que ela ficou surpresa de ter sido chamada, quer dizer, nem tanto, porque ela tentou uma aproximação com as meninas depois que elas conversaram e tentaram resolver, mas ela viu que não deu. Vai ficar nessa ladainha, gente. Esse povo, essas duplas aí vão ficar nessa ladainha. O próximo Sincerão vai vir esse assunto de novo. Por isso que vocês têm que criar novas narrativas, gente, porque senão já foi isso aí. A Renata, é a vez da Renata, ela chama um dos gêmeos, o João Gabriel, e aí ela fala que é pra representar a dupla, e o Tadeu fala, não. Você chamou o João Gabriel, você não chamou o João Pedro. Tadeu ficou de olho nesse negócio. Depois, então, ela chama o Matheus pra ser a pessoa com quem ela não levaria pro... não formaria dupla. E aí ela fala que eles tiveram uma troca, mas que depois do que aconteceu com a Vitória, ela percebe que a Vitória deu mais abertura pra ela poder se aproximar, e o Matheus, ao contrário, que era uma pessoa mais próxima, começou a se fechar. E aí o Matheus vai falar que ele não concorda com isso, que ele até achou estranho, que pra ele sente que essa porta não estava fechada. Ele fala que esse argumento dela não cabe no jogo, que ele acha, e que não é a intenção dele se fechar em relação a Renata. Chega a vez, então, do próprio Matheus, que chama a Camila como uma dupla de proximidade, e depois coloca a Dona Vilma como a pessoa que ele jamais queria formar dupla. E aí ele fala, eu tenho o máximo de respeito pela senhora, essa dinâmica eu acho até desconfortável por você ser uma senhora, eu te vejo muito isolada e você não troca com ninguém. Eu vejo vários pontos que eu não concordo, como sair do confessionário espalhando mentiras que não são condizentes com o que foi dito lá. Eu entendo seu comentário de que eu não votei nela, mas quando fala que não foram as primeiras opções, é mentira. Não precisa fazer essa média com as pessoas. E aí a Dona Vilma vai e fala pra ele. Você não fazer dupla comigo, eu também não. Eu não menti. Quando eu cheguei em você e Vitória, eu menti? Eu deveria ter votado em vocês. Quem deveria ter ido pro paredão eram vocês dois, mas eu e Diogo cumprimos com nossa palavra. Eram vocês que tinham que ter ido porque votaram em mim de novo. Eu vou onde eu tenho que ir. Não tem que você me observar. Se eu não me entroso com você, é o de menos. Ela dá uma ignorada boa no Matheus, mas o Matheus também... Gostei. Não imaginava que ele, não entregou tudo isso. Não, você vê também que pega uma narrativa de outras histórias de alguma forma, né? Mas pelo menos o modo como ele falou, assim, foi peitou, mais enfático, sabe? né? De alguma forma. A Vitória chama a Tamires pra formar uma dupla, fala que elas são muito próximas. A Vitória também começa a se emocionar nesse momento, quando ela vai falar da Tamires, começa a chorar. E aí depois ela chama o Diogo pra ser a pessoa que ela não formaria dupla. E ela fala que ela não podia deixar de falar o que tá mais latente pra ela,
apesar dela ter tido algumas questões com a Eva e com a Renata, ela sabe que se o Diogo for líder, ele vai colocar que ela é a primeira opção de voto. E aí ela também traz a questão da Aline. Ela fala assim, no momento em que ele não priorizou a Aline, ele tendo uma relação com ela, eu não achei uma atitude nem um pouco legal. Se eu tivesse me relacionado com alguém aqui dentro, eu esperaria isso. E aí a Vitória fala assim, porque não foi só um beijo, foi uma troca a mais. Sim. Ela tá dizendo sobre a afetividade. Pra mim fica muito claro. Deu pra entender. Só que o Diogo leva pra outro lugar. E depois ele comenta com a mãe dele quando acaba o Sincerão. Eu só beijei a Aline, do jeito que a Vitória falou, parecia que eu tive algo a mais com ela. Mas ela tava querendo dizer sobre profundidade da relação, né? E ele tava dando a entender que ele tinha considerado que ela tava falando de alguma coisa de cama, né? Tanto que ele fala, eu e a Aline não tivemos uma aproximação maior que não fosse beijos e abraços, e ela está de prova. Vitória é uma pessoa que ele já conhecia aqui de fora, mas não tinha tanta proximidade. Aí ele fala que defendeu os dois do paredão por conta do monstro, ele achou que não era justo indicar eles. E ele também meio que se emociona nessa hora, né? Quando ele tá falando sobre isso, ele também chora ali. Chega a vez, então, de Tamires, que formaria dupla com a Giovana, que é dupla da Graciane, elas que são muito próximas também no jogo. E a Tamires jamais formaria dupla com o Diogo. Ela fala que não conhece ele aqui de fora e teve a oportunidade de ter uma troca com ele no jogo quando se iniciou uma discussão. Aqui dentro não tá adiantando, é muito inconsistente o que ele fala. Por esse motivo eu não jogaria de forma alguma com o Diogo. Quando ele entrou no confessionário ele já falou meu nome e da Camila. E aí é o momento em que o Diogo responde ela. Quando a Tamires diz que em nenhum momento eu protegi elas, eu já falei milhares de vezes. Desde o início a gente teve troca, depois houve um afastamento, tive a oportunidade de colocá-las no paredão e não quis colocar. Não fazia sentido por vários motivos. Com esse movimento, eu vi que não mudava nada delas em relação a mim. E eu falei, poxa, não tem como ficar sendo babaca, porque a gente não votou nelas em momento algum. Nessa dinâmica inesperada, dentro do confessionário, a gente precisou colocar elas. Tudo que eu falei sobre elas é legítimo e as pessoas estão vendo o que foi falado dentro do confessionário. Falando em Camila, chega a vez dela, que escolhe então a Graciane como uma pessoa que tem uma energia muito próxima dela. Ela também se emociona quando ela fala da Graciane, também chora. E aí, quando ela vai apontar a torta de climão, é o Diogo também, que é essa pessoa que é apontada. E aí, a Camila também é muito enfática na maneira como ela fala. Sim. Ela chega e prometeu sustenta. dentro do quarto e sustentou, tá? Pelo menos no Sincerão. Sim. Ela fala, eu espero que não seja mais novidade pra Diogo e Dona Vilma, que eu vou votar neles até eles saírem. E aí a Dona Vilma fica, eu também. Ela vai votar em muita gente, gente. Ela vai votar em muita gente. Eu não sou inconsistente no jogo. Tudo que eu tenho falado desde o início tem acontecido. Eu não consigo ser falsa, eu não vou abraçá-los pra falar algo de vocês por trás. Nunca fiz desfeita com Diogo e Vilma. Se aconteceu, graças ao almoço com Renata e Eva, eu me senti mal e constrangida com isso. Eu conversei com ele após. Ele não me botou no paredão porque eu atendi o Big Fone. O primeiro alvo foi meu e da minha irmã. Então ela deixa claro que, na visão dela, ele nunca botou ela no paredão, porque no momento que ele podia, ela estava protegida aí de alguma forma. Sim. E aí o Diogo vai e fala, defendendo da Aline, ele fala, já que a Aline voltou, já que a Camila voltou no assunto sobre essa questão, e aí ele vai comentando porque ele... Nada que já não tenha falado. Sobre essa questão dele ter uma empatia e uma simpatia por elas, e que ele querer que elas vençam, então chega mais ou menos dentro desse assunto. É assim que o Sincerão termina, e o Tadeu deixa muito, fala pra eles que a pessoa mais escolhida como última pessoa a fazer dupla foi o Diogo com 6 tortas de climão, e que alguns jogadores não foram escolhidos por ninguém pra uma nova dupla, nem a Daniele, nem o Diogo, nem a Vilma, nem a Renata, nem a Vitória e nem o Matheus. Sim. O que acaba sendo uma informação muito importante pra dentro da casa, porque, por exemplo, nos grupos, você percebe que no quarto Nordeste, Giovanna e Graciane, Camila e Tamires acabam se escolhendo e Vitória e Matheus ficam sem essa escolha. Sim. Então, já começa a ter um alerta de prioridades dentro dos grupos. É quase quem você gostaria na sua final. É quase um troço desse, né? É quase isso. Então, você vai percebendo que a dinâmica do jogo proporciona várias questões que podem reverberar nessa madrugada. E que eu acho que vão acontecer além dos embates diretos. Sim. E o que eu espero que aconteça, eu também de espero. verdade. Gostou, Kaique? Eu gostei.
e foi longo, né? Foi. Foi longo, mas foi bom. É. Todo mundo se envolveu. Foi bem legal de assistir. Até o vídeo foi longo, porque não tem como... Até o vídeo foi longo. A gente tentou trazer o máximo de resumo possível, mas os detalhes pra quem não acompanhou, e ao mesmo tempo a gente fica ligado, porque cada coisa que foi falada aqui, com certeza no próximo vídeo vai reverberar. A gente se vê quando, então? A qualquer momento. Um beijo!